Nesta segunda parte da videoaula, iremos apresentar a configuração do papel da agrimensura no desenvolvimento dos países, não tratando de todos os países do mundo, mas mostrando algumas situações, alguns exemplos em que a agrimensura também fez parte, enquanto proposta de política de governo em processo de reestruturação econômica. Tá? Então percebam que inicialmente nós abordamos o desenvolvimento da agrimensura na Idade Antiga, depois na Idade Medieval, tá? E a efervescência do desenvolvimento da ciência na Idade Moderna. Tá? Então, com quebra de paradigmas, né, como o movimento não eclesiástico foi fundamental para isso. Então, né, já nessa fase contemporânea, principalmente já no século XX, né, que nós passamos a considerar o século das grandes transformações, né, de grandes acontecimentos na humanidade, né, há uma maior difusão da agrimensura enquanto disciplina, enquanto técnica, tá, e enquanto ciência. Então isso veio a ocorrer em função do desenvolvimento, tá, de áreas afins com a agrimensura, como a geografia e sua análise espacial, a agronomia científica, tá, a arquitetura, o urbanismo, tá, a engenharia civil, tá, a cartografia, ou seja, várias ciências, né, sobretudo das ciências exatas, que passaram a apresentar uma difusão, né, um desenvolvimento científico profundo que acarretou também em melhorias, tá, também no desenvolvimento da agrimensura. Então eu tive o cuidado de fazer uma busca, né, sobre os principais países no que diz respeito às maiores economias do globo, né, e perceber o quanto que a agrimensura esteve vinculado no desenvolvimento dessas economias. Então, aqui são informações, né, esses países, esses 8 países mais ricos do mundo em 2011, né, considerando o PIB, que é o Produto Interno Bruto desses países. Isso aqui, a fonte disso é do site Intercultural, né? Vocês podem pesquisar essas informações. Aponta, né, de acordo com o site, né, os países mais ricos do mundo têm a liderança dos Estados Unidos, que não é novidade. Tá? Então, os Estados Unidos, em 2020, eles apresentavam uma economia de mais de 20 trilhões de dólares. Tá? É muita grana. Seguido pela China, que é a segunda economia do globo, vocês podem acompanhar. Né? A China, em 2020, tinha algo em torno de 15 trilhões de dólares de PIB. Em seguida vem o Japão como terceira economia do mundo. Em quarto, a Alemanha com quase 4 trilhões de dólares. Em quinto, o Reino Unido. Lembrando que o Brasil já chegou a ocupar a quinta posição entre as maiores economias do mundo. Isso por volta de 2008 a 2010. O Brasil vivenciou um período de elevado crescimento econômico. Tá? Então isso o posicionou entre as 5 maiores economias do planeta. Bons tempos. Tá? Em sexto, nós temos a Índia com um pouco mais de 2,5 trilhões de dólares, seguido da França e da Itália. Então, esses são as 8 maiores economias do planeta. Professor, mas o que tem a ver apresentar essas economias e relacionar com a agrimensura? Porque vejamos, o próprio contexto, primeiro, de colonização dos Estados Unidos, né, a organização produtiva daquele país, com a construção de estradas, de ferrovias, com hidrovias, desenvolvimento das cidades, né, a produção agrícola, etc., tudo teve vinculado também com os trabalhos de agrimensura. Tá? Então, os Estados Unidos também se destacam como hoje um dos países, né, que mais investe em geotecnologias, né, sobretudo geotecnologias vinculadas à corrida aeroespacial, à corrida armamentista também, ou seja, investimentos pesados na área militar, que impacta diretamente também em avanços nas engenharias e especificamente na agrimensura. Para se ter uma ideia, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, o seu fim se deu por volta de 1945. Né? Então você tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos lideraram, né, os aliados, né? Então os Estados Unidos, na época a Rússia, tá? E assim como também a França, a Inglaterra e o Brasil também fizeram parte dessa
desse grupo, né, os Estados Unidos teve muito êxito na Segunda Guerra Mundial. Tá? E terminada a Segunda Guerra Mundial, né, alguns países europeus, né, a maioria dos países europeus, na verdade, inclusive o Japão, estavam destruídos. Tá? E coube as políticas de reestruturação econômica, né, potencializadas pelo governo norte-americano, reestruturar a economia europeia e inclusive japonesa. Como se deu isso? Vocês vão estudar isso em geografia e em história. Tá? A política de reestruturação da Europa, principalmente, ficou conhecida como o Plano Marshall, né, que estava vinculada com a doutrina Truman, né, que era do presidente Harold Truman, que no embate da Guerra Fria, né, tentava impedir a expansão do socialismo nos países cuja economia estavam fragilizadas. Então, o que os americanos queriam? Eram investimentos, né, na reestruturação produtiva, reestruturação econômica dos países arrasados por guerra, tá? Por meio de incentivos à reconstrução, né? Ou seja, reconstrução de rodovias, de pontes, de usinas, né? Ou seja, uma reconstrução produtiva, né, por parte das engenharias nessas economias. Então, a Itália foi favorecida, a França foi favorecida, né? O Reino Unido, a própria Alemanha, que ficou dividida entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. O Japão recebeu fortes investimentos, tá, do Plano Marshall. Tá? Então, as economias, né, da Europa nessa época, pós Segunda Guerra Mundial, receberam forte investimento dos Estados Unidos, que de uma forma ou de outra, favoreceram o desenvolvimento da agrimensura, tá? Enquanto engenharia. Tá? Então, isso foi um fator que deve ser reconhecido. Então, inclusive, aqui nós temos um mapa, né, do continente europeu, né, inclusive parte também localizando a Ásia, dos países que receberam esses investimentos. Então, a Itália, Portugal, a Suécia, a França, a Alemanha, a Polônia, a Dinamarca, tá? O Japão, ou seja, a Noruega, todos esses países receberam esses investimentos e tiveram forte presença das engenharias e da agrimensura nesse processo de reestruturação. Bem, de uma forma geral, o século XX, né, é conhecido como o século da terceira revolução científica. Né? Então, pós primeira e segunda revolução industrial, nós temos a terceira revolução industrial ou revolução científica. Tá? Então esse século ele ficou marcado, primeiro, pelas duas grandes guerras mundiais, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi o retrocesso no desenvolvimento das economias globais, tá? Com fortes transformações no mundo pós Segunda Guerra Mundial. Tá? Então foi importante o fim da Segunda Guerra Mundial no que diz respeito à revolução tecnológica que foi implantada, seja, por exemplo, no campo, seja na cidade. Então nós tivemos uma revolução agrícola, né, muito importante, que a agrimensura depois começou a contribuir, né, com os estudos de topografia. Tá? Temos também no século XX a difusão da engenharia da computação, ou seja, a entrada dos computadores foi fundamental para agilizar os cálculos matemáticos, né, na área da engenharia, especificamente da agrimensura. Tá? Os avanços ainda mais profundos da eletrônica, então nós temos o sistema de posicionamento global, né, que foram introduzidos, ou seja, o GPS, a própria internet, né, já no final do século passado também trouxe avanços significativos, né, para a agrimensura, e a engenharia espacial, né, com o desenvolvimento de satélites, sensoriamento remoto, que também foi essencial para a maior precisão dos dados de agrimensura. Tá? Lembrando que tudo isso, ou seja, o desenvolvimento do avanço da eletrônica, da engenharia espacial, né, inclusive também a vinculação com o sistema de computação, né, foram favorecidos pela própria corrida espacial vinculada à Guerra Fria, ou seja, a guerra entre comunistas e capitalistas, tá? No embate entre Estados Unidos e ex-União Soviética. Então, a Guerra Fria trouxe para o desenvolvimento, por exemplo, das engenharias e para a agrimensura, tá? Sobretudo os conhecimentos geográficos, geodésicos, tá? Cartográficos, topográficos, trouxe um avanço
fundamental, né? Porque as tecnologias que eram implantadas nesse embate, né? Sobretudo o aparato militar, tá? Você tem aqui os conflitos militares, tá? Como a Guerra do Vietnã, tá? Eles passaram depois a fazer parte dos estudos acadêmicos e do dia a dia da população. Então, o próprio GPS já é fruto, tá, desse contexto, né, de Guerra Fria. Tá? A própria guerra do Golfo, que vocês são muito novos, não chegaram a vivenciar, mas foi um conflito já dos anos 90, tá, entre os Estados Unidos e países como o Iraque. Tá? Se teve trabalhos, estudos de agremessura que foram fundamentais para a ocupação do território iraquiano por parte dos aliados liderados pela OTAN. Né? Então você tem os Estados Unidos como principal representante da OTAN, que se utilizou muito, né, de estudos de levantamento topográfico via agremessura, tá? Logicamente uma agremessura mais digitalizada, para ocupação e invasão do território iraquiano. Bem, e no século XXI, né, todas aquelas políticas de reestruturação se mantêm, ou seja, de reestruturação dos estados se mantém para o desenvolvimento das economias e impacta diretamente na participação da agrimensura nesse processo. Então, por exemplo, nós temos algumas políticas de reestruturação econômica em vários países, em vários continentes, como no Brasil, tá, com a política de aceleração do crescimento, então forte investimento nos setores produtivos, como no setor rural, tá, e na indústria, no desenvolvimento das cidades. Então, a agrimensura foi acionada para fazer parte desse processo, né? Então a agrimensura, enquanto engenharia, também passou a ser valorizada, inclusive com o surgimento de novas cadeiras nas universidades, inclusive com cursos técnicos de agrimensura. A própria política ambiental também passou a demandar, né, maior participação da agrimensura no contexto de delimitação de áreas para vias de legalização de terras, né, por exemplo, de financiamento das propriedades, financiamento das propriedades no que diz respeito à produção, né, de grãos. Então você tem, inclusive tem aqui nessa imagem uma área de produção, uma área agrícola, né, onde há necessidade da delimitação real das áreas de reserva legal para o uso e conservação dessas áreas. Né? Então, as políticas de conservação e proteção ambiental via cadastro ambiental rural hoje é uma realidade e uma obrigação no Brasil. Tá? E o futuro já chama atenção para o uso da inteligência artificial, né? Por exemplo, a relação com os drones, né? Já se pensa em utilizar a inteligência artificial, né, nos sistemas de uso de drones, no sistema de posicionamento global, tá, nos sistemas de geoinformação. Tá? Então tem um avanço também na eletrônica nesse contexto. Tá? Logicamente que você tem, né, uma contribuição da corrida espacial da Guerra Fria, né, como foi comentado no slide anterior, que favoreceu muito a presença e a difusão, né, por exemplo, desses instrumentos eletrônicos no nosso dia a dia. Bem, como eu chamei a atenção no slide anterior sobre a Guerra Fria, chama a atenção o papel que a Guerra Fria promoveu, né, no dia a dia da população e na aquisição de novas tecnologias. Eu tenho um texto aqui do Mundo Geo, que é uma revista, onde ele chama atenção, né, para uma coisa que já vem acontecendo, que é esse avanço tecnológico, né, vinculado ao sistema de posicionamento global, o GPS, tá, no dia a dia da população, como nos celulares. O texto diz o seguinte: de todos os desenvolvimentos militares fomentados pela recente Guerra Fria, o sistema de posicionamento global, o GPS, demonstra o poder de ter um maior impacto positivo na vida diária. Então, ele já chamava atenção para isso, que era muito utilizado o GPS, né, nos conflitos militares. Pode-se imaginar o mundo do século XXI recoberto por uma expansão de sistemas GPS interligados por comunicação móvel e digital, nos quais aviões e outros veículos viajam através de túneis virtuais, vias imaginárias através do espaço, que são continuamente otimizados pelo clima, o tráfego e outras condições. Veículos robóticos realizam todo tipo de funções de construções, transporte, minerações e movimento de terra, trabalhando dia e noite sem necessidade de descanso. Navegadores pessoais de baixo custo serão tão comuns como calculadoras de mão, e todo telefone celular e comunicador pessoal incluirá um navegador GPS. Estes são alguns dos impactos positivos do GPS no futuro. Muito disso já está acontecendo agora, né? O GPS já faz parte, por exemplo, da nossa vida via celular. Bem como também nós temos a utilização, por exemplo, da tecnologia, da alta tecnologia, né, em trabalhos de agremessura, por exemplo, na corrida aeroespacial. Então nós temos, por exemplo, nesse contexto de ocupação de novos planetas, como agora já está acontecendo um avanço da corrida espacial para Marte, né, o processo de ocupação de Marte.
tá? Ou seja, a utilização de robôs para delimitação de áreas, ou seja, para delimitação para detalhamento da agrimensura do local, é uma realidade hoje do século XXI que tende a aprofundar, tá? Dadas as demandas da sociedade. Tá? Então, só o futuro dirá, tá? A que nível a agrimensura vai estar daqui a alguns anos. Tá? Então, essas foram algumas questões que foram pontuadas aqui nas nossas discussões para caracterizar como é que se está hoje a agrimensura no contexto dos países. Tá? Valeu!